Boa tarde, crianças. Sou a professora Gisleide e hoje nós vamos estar resolvendo essa atividade da apostila de Geografia na página 30 e 31, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar com esta imagem. Observe o mapa, leia a legenda e responda oralmente as questões a seguir. Então assim, não precisa registrar nada, vamos só fazer alguns questionamentos em relação a esta paisagem. É este mapa. Observe aí que tem um trajeto, que se iniciou no Portugal, passando-se pela América e deu sentido à Índia, não foi isso? Então temos aí o continente africano e o continente da Ásia. E temos também a América. Então aí tem um trajeto percorrido por quem? Por Cabral. Então, mais abaixo, tem um questionamento e vocês vão estar fazendo essas observações. As grandes navegações, tais como a expedição de Cabral, trouxeram mudanças para os europeus e para os indígenas? O que vocês me dizem? Trouxe ou não mudanças para os europeus e para os indígenas, essas grandes navegações? Sim. Para ambos os povos, os europeus, para ambos os povos, não foi isso? Aí no caso dos europeus, eles passaram a utilizar novas rotas e se beneficiar desses lugares que eles estavam explorando, porque eles tinham, eles relacionavam ao comércio e eles queriam manter esse comércio e já estavam fazendo utilização, dessa rota para comercializar os seus produtos. E já para os indígenas, eles tiveram o modo de vida deles afetado. Por quê? Porque a cultura dos europeus foi influenciando a cultura dos indígenas. Os costumes deles foram sendo influenciados, não é isso? Então, tá aí essa explicação em relação a esses dois questionamentos. E aí nós vamos para a segunda questão. Selecione os recursos que facilitaram a navegação pelos mares na época das grandes navegações. Olha aí, temos alguns recursos que facilitou essas navegações. Temos dois marcados aí dizendo que sim, afirmando que eles realmente facilitaram. E esses outros, eles não facilitavam, muito pelo contrário. Isso era prejudicar, demorava mais ainda essas embarcações. Então, o que facilitou? A invenção da caravela e o aperfeiçoamento da bússola e do astrolábio. Eram instrumentos utilizados para eles ter uma direção, ter um norte, aonde eles deveriam chegar. Então, esses dois facilitavam essas navegações. Vamos para a próxima alternativa, que no caso é a nossa terceira questão. Vou dar um zoom para ver se fica melhor, para a gente visualizar aqui esse diagrama. Vamos aí. Encontre e circule no diagrama as respostas para as charadas a seguir. Então, temos 4 charadas aí, vamos tentar descobrir o que elas estão querendo que a gente responda. Letra A. Nome que os europeus davam às terras do Oriente, como China, Índia e Japão. Qual era o nome que eles utilizavam aos lugares que eles chegavam? Índia, porque eles estavam em busca da Índia, do caminho das Índias. Então, todo lugar que eles chegavam, eles acreditavam que era a Índia. Então, a primeira charada ia ser resolvida, a palavra é Índias. Já a letra B, temos aí temperos obtidos no Oriente e muito valorizados na Europa. Isso mesmo, esses temperos eram utilizados também como moeda de troca, porque eles usavam como se fosse dinheiro mesmo, para poder obter algumas regalias, entendeu? Então, que tipo de tempero era esse? Eram as especiarias. As especiarias, temos um exemplo prático, que é o cravinho da Índia. Esse temperinho, eu não sei se todos conhecem, talvez alguns sim, mas o papai e a mamãe conhecem. E o cravinho da Índia, hoje a gente utiliza para temperar doces, bolo, para esse tipo de alimento. E ele era muito requisitado na época, era um tempero muito valioso. Temos aí a letra C. Então, a resposta da letra B, da charada da letra B, é especiarias. Da letra C, vamos ler agora.
embarcação ágil e veloz que facilitou as navegações. Como que eram essas embarcações? Eram as caravelas, não é isso? Caravelas facilitavam as navegações. A gente até falou um pouquinho na questão anterior, não foi? Então, coloquem aí, busquem essa palavra caravelas. Podem estar circulando ou pode pegar um lápis de cor e colorir os quadrinhos. A letra D, a charada da letra D, vamos descobrir? Instrumento que aponta para o norte e informa aos navegadores a direção a ser seguida. Olha aí, falamos desse instrumento na questão anterior também. Esse instrumento é conhecido como bússola. Temos os pontos cardeais e colaterais nesse instrumento e ele direciona a localização que você está, dizendo se é ao norte, ao sul, leste ou oeste. Então, esse é um dos instrumentos que facilitavam as navegações nessa época. Então, a resposta da letra D é bússolas. Temos mais um questionamento, né, que é a alternativa 4, questão 4. Vou dar um zoom também nela para ficar melhor, para a gente acompanhar direitinho. Se você já respondeu, só observe e veja se está correto, certo? E se você ainda não fez, aproveite o momento para fazer essa correção dessa atividade. Quarta questão. Leia o trecho da carta de Cristóvão Colombo comunicando aos reis da Espanha a chegada a novas terras. Vamos fazer a leitura dessa carta. 33 dias após partir de Cádiz, na Espanha, eu cheguei ao Oceano da Índia. Olha onde ele chegou, né? O Oceano da Índia. Onde descobri muitas ilhas, densamente povoadas, as quais tomei posse em nome de Sua Majestade. Dei o nome de São Salvador, a primeira dessas ilhas, que é chamada pelos índios de Guarani. Assim que chegamos à ilha que batizei de Joana, descobri que ela era tão grande que achei que não era uma ilha, mas sim o continente onde fica o país de Catai. Mas não encontrei nenhuma cidade. Depois de capturar alguns índios ali, soube deles que de fato se tratava de uma ilha. Então temos aí um trecho, né, da carta de Cristóvão Colombo ao tesouro do rei. E nessa carta ele relata, né, alguns acontecimentos em relação à sua navegação. E vamos analisar aqui essa primeira questão, a letra A da quarta questão. A que lugar Colombo achou que havia chegado após 33 dias? Olha aí a resposta, ao Oceano da Índia, não foi isso? Então, registrem aí, Oceano da Índia. A segunda questão, que é a letra B. Discuta com os colegas a respeito do modo como Colombo se refere aos indígenas. Se tivéssemos presencialmente, iríamos fazer um questionamento em sala. Mas como não estamos, vamos só analisar e você também analisa como que Colombo se refere aos indígenas. Porque bem no finalzinho da carta, ele diz que capturou alguns índios. Então, assim, os indígenas eram conhecidos como nativos, porque aqui já viviam quando eles chegavam. E eles capturavam. Ou seja, para eles queriam manter os índios presos, né? Acreditavam que eles eram pessoas que deveriam ser subordinadas a eles. Então, o meu questionamento é esse. E você pode fazer o seu, essa é uma resposta pessoal, é um questionamento que deveria ser discutido com todos, mas você pode fazer um registro pessoal. Certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido, que o vídeo tenha ficado bom e até a nossa próxima aula. E um excelente